Seria possível algo destruir o Sol? Algo forte, grande o suficiente? Talvez o SCP de hoje seja uma ameaça digna para o nosso sistema solar, e que, de acordo com uma teoria, ele estaria diretamente ligado com o SCP-001 When Day Breaks, que eu já fiz um vídeo no canal e que vale muito a pena ver. O SCP desse vídeo é uma entidade gigante, comprida e parecida com um verme que está na superfície do Sol. Se acredita que o comprimento da entidade seja de aproximadamente 28 mil quilômetros. Essa informação foi encontrada medindo o tempo entre a primeira vez que ele surgiu da superfície e até o seu desaparecimento dela. Nessa imagem postada no site da Fundação, mostra a criatura mergulhando no Sol e parece que ele fica vagando sobre ele durante 3 a 4 meses, antes de desaparecer novamente por mais ou menos 8 a 12 meses. Os longos períodos de desaparecimento, o aparecimento de brilho no SCP ao voltar para a superfície, o ângulo e velocidade da entidade em relação à superfície do Sol, sugere que ele teve contato com a radiação no interior do Sol. Mas por enquanto nenhuma mudança anormal aconteceu desde a chegada do 1682, mas apenas por enquanto. Em 28 de novembro de 2011, a criatura surgiu debaixo da superfície do Sol numa velocidade de mais de 1000 km por segundo, atingindo uma velocidade adequada para sair do Sol, o que fez ele passar por Plutão em 30 de novembro de 2011 e pela heliosfera em 2 de dezembro de 2011. Existe uma nota do pesquisador Brin que diz: "Eu realmente não consigo identificar o que aconteceu no Sol durante todos esses anos e acho que nem quero saber. Os homens e eu acreditamos que a criatura, seja lá o que fosse, estava se reabastecendo para outra viagem, para outra estrela, em algum lugar. Ele já se foi. E todos pareceram aliviados, mas não consigo me livrar da ansiedade de que algo terrível acabou de acontecer." O mais intrigante vem a seguir, uma entrevista feita por uma doutora e um classe D. Para contextualizar tudo e vocês não ficarem perdidos, o classe D antes dessa entrevista passou por um teste com o SCP-028, que é basicamente um dos SCPs mais pica que eu já vi. Resumindo, se você for exposto ao 028, você recebe no tempo de 3 a 6 segundos o conhecimento completo de algum assunto. Então, o classe D ganhou o conhecimento de ponta a ponta sobre a entidade e a entrevista começou. "O cometa é a carapaça em movimento de uma tênia interestelar." Seja mais claro, por favor. "Bem, tem uma ninhada inteira adormecida no núcleo radioativo do Sol." O quê? Do que você tá falando? "Bem, é muito parecido com uma tênia, mas no que se diz a respeito, a reprodução é mais parecida com aquelas vespas." Nenhum organismo poderia sobreviver ao núcleo do Sol. Como isso seria possível? "Não é um organismo, doutora, e não está no Sol agora. Ele está se alimentando em outro lugar." Se não é um organismo, então o que é? "É complicado, doutora. Bem, essas classificações realmente não se aplicam para essa coisa." Você quer que acreditemos que tem um monte de tênias sobrenaturais vivendo no Sol? "Eu simplesmente sei disso, doutora. Não era esse o objetivo de ter me exposto ao 028? Tudo bem. Tem alguma coisa que você não tá me contando. Chega de besteiras. O que você realmente sabe? "É uma tênia. Eu juro por Cristo que é uma maldita tênia cósmica. Ouça, são 27 quilômetros de extensão. Ele vive no Sol. Ele retorna a cada 76 anos, 4 meses, 2 semanas, após a alimentação." "Você apenas tem que esperar, doutora." Agora vem a parte sobre a teoria bem doida que eu vi no Reddit, sobre a ligação do SCP desse vídeo com o 001 When Day Breaks. O When Day Breaks é de longe um dos conceitos mais populares e absolutamente aterrorizantes que o universo SCP já criou. Imagine que um dia você acorda e começa a cuidar da sua vida até que, de repente, do nada, o Sol enlouquece, fazendo com que você e todos os outros seres vivos do planeta comecem a se fundir em uma mente gigante de zumbis de carne. Você e todos os outros homens, mulheres, cães, plantas, insetos, peixes, etc. ficam presos em um estado perpétuo de loucura. Mas o que causou isso? Certamente esse evento tem algum tipo de explicação, e talvez até uma maneira de pará-lo. Então, com esse pensamento em mente, e se algo fizesse o Sol mudar? E se o Sol estiver doente?
E se o Sol tiver um parasita? Para que essa teoria faça sentido, é importante saber que na maioria das tradições e artigos de SCP, o Sol não é simplesmente um corpo celeste normal, é um ser cósmico vivo. Os dois principais exemplos é a SCP-179 e o SCP-1548, que eu já fiz vídeo no canal também, onde a primeira é uma mulher cósmica gigante que aponta para ameaças cósmicas no universo, e ela mesma é chamada de Irmã do Sol. E o último é um exemplo do Sol usando literalmente a magia do superespaço para defender o sistema solar do universo, devorando monstros de fora da realidade. Voltando para o SCP-1682, que é o foco da teoria, é teorizado que o SCP simplesmente foi uma entidade passageira que comeu a massa solar das estrelas, comeu um pouco do nosso Sol e depois deixou o sistema solar depois de se reabastecer para encontrar outro planeta para comer. Não é grande coisa, né? Não é o suficiente para causar quaisquer mudanças notáveis no Sol, certo? Como vocês já ouviram na entrevista entre a doutora e o Classe D, a entidade colocou ovos no núcleo do Sol, considerando que as tênias normais podem botar cerca de 100 mil ovos por ciclo, e essa é uma tênia supercósmica. É seguro dizer que a coisa provavelmente cagou algumas centenas de milhares de toneladas de ovos no Sol. Claro, isso é muito ruim. E quando esses ovos eclodirem, vão devorar nossa estrela de dentro para fora. Eles estão sem dúvida drenando severamente sua massa e reduzindo a vida útil do Sol em milhões, se não bilhões de anos antes de ir embora. Mas o nosso Sol não é uma estrela normal agora, não é? É uma entidade viva e inteligente com poderes e magias divinos. Sabe-se que os parasitas mudam drasticamente a personalidade e o comportamento dos hospedeiros quando estão habitando neles. Exemplos disso podem ser vistos em muitos parasitas na vida real. Então, com tudo isso dito, quem pode dizer que as potencialmente centenas de milhares de ovos de tênia solar sobrenaturais eclodindo e comendo o Sol de dentro para fora não foram a causa do Sol enlouquecer? A incubação desses ovos e quando eles eclodirem foi provavelmente algumas das informações eliminadas dos registros do When Day Breaks. Então, a teoria é que na linha do tempo acontece quando os ovos de parasita solar eclodiu quase logo depois de ter sido colocado. Eles lentamente corroeram a massa do Sol, infestando-o, fazendo com que nossa estrela enlouquecesse e, como tal, levou a acontecer os eventos do 001. Sua mente turva e enlouquecida pelos milhares de parasitas que comeram o corpo e a mente desse protetor todo-poderoso da Terra e da humanidade viva.